Boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas. Grande Igor, bom te ver aí, cara. Pessoal, para quem não me conhece, meu nome é Rômulo, tá? E para muitos isso é suficiente. Mas, volta aí. Volta um. E talvez, pelo meu sotaque, você deve imaginar que faz pouco tempo que eu moro aqui no Rio Grande do Sul. Só que em novembro desse ano, a Carol já está rindo ali. Em novembro desse ano, vou completar só 20 anos que eu moro aqui. 20. Só 20 anos. Em Caxias desde 2018. E aí, talvez pelo sotaque você pensar, está chegando agora, né? Mas não, já são 20 anos morando aqui. E durante todo esse tempo de Rio Grande do Sul, muitas coisas que são comuns ao estado, muitos hábitos culturais, hábitos de algumas regiões específicas, eu fui aprendendo, eu fui entendendo os motivos, fui entendendo as origens, e eu confesso que muita coisa não foi assim tão fácil de assimilar, tão rápido de assimilar. Tem coisa que até hoje me causa estranheza, mas com o tempo eu fui entendendo os porquês, os motivos, as origens, né, o contexto cultural em torno desses hábitos. Mas afinal, por que eu estou falando desses hábitos aqui? Nós vivemos num país de uma dimensão continental, grande demais, com uma influência de diversas culturas, predominantemente portuguesa, porque nós fomos colônia, beleza? Mas nós também temos fortes influências hispânicas, italianas, alemãs. No sul do Brasil aqui, a questão polonesa também é forte. E por que eu estou trazendo todas essas informações até agora? Porque, como eu já deixei claro para vocês, eu sou do Rio de Janeiro, ok? E lá no Rio de Janeiro, quando alguém chega para a gente e pergunta o nosso nome, o Mitch é paulista, talvez seja parecido com a minha situação. Paranaense? Ah, desculpa, Mitch, eu achei que você era paulista. Bateu na trave. Mas lá no Rio, quando alguém chega e pergunta meu nome, eu falo, prazer, meu nome é Rômulo. Pronto, acabou. Ponto final, está resolvido, eu sou Rômulo. A não ser que tenha um outro Rômulo antes de mim, e aí vão perguntar, tá, o Rômulo de quê? Ah, eu sou Rômulo Lobaí, ele é o Rômulo Melo, tem dois Rômulos. Mas se não for por isso, eu sou o Rômulo e ponto. Acabou. Só que em muitas localidades aqui no estado, isso por si só não bastava. E eu sempre achei isso bastante estranho. Confesso que eu achava isso bastante estranho. Porque eu chegava nos lugares, aqui em Caxias, quando a gente se mudou, isso aconteceu bastante comigo. E todo mundo queria saber meu sobrenome. Tá, mas para que quer saber meu sobrenome? Não estou abrindo nenhum crediário, nada aqui, por que quer saber meu sobrenome? De que família que eu era, de onde minha família tinha vindo, e isso foi me causando, assim, um certo desconforto, né? Porque parecia meio invasivo, mas eu fui entendendo o contexto com o passar do tempo. Até que uma vez, isso já faz um tempo, tá? Eu estava numa cidade do interior aqui do estado, numa dessas muitas das minhas andanças de moto, e eu estou lá conversando com um senhor, um tiozão, veterano, e ele olha para mim, eu vou tentar reproduzir o sotaque, se não rolar tudo bem. E ele olha para mim bem sério e diz, de que gente tu vem? Cara, eu fiquei, o quê? De que gente tu vem? De verdade, eu não queria tirar onda com ele, eu não estava zoando ele, eu não estava fazendo piada. Mas o cara olhou para mim, perguntou, de que gente tu vem? Na hora eu fiquei estático, sem reação, não sabia o que fazer. Eu falei, eu sou ser humano do planeta Terra. Nossa, o tiozão quase me deu um tapão na orelha, né? Não, mas não é disso que eu estou falando. Aí eu fui entender que ele queria saber meu sobrenome, de onde a minha família tinha vindo, se era da Alemanha, da Itália, da Polônia, e naquele contexto era melhor que fosse alemã. Mas olha para mim, eu tenho cara de alemão. Eu sou aquele brasileiro bem misturadão, né? E eu confesso que para mim aquilo não fazia o menor sentido. Não fazia sentido nenhum. Mas ok, vamos lá. Aí nessa hora ter feito história ajuda um pouco, né? Vamos lá, beleza, quer saber todo o meu nome, de que gente que eu sou? Meu nome é Rômulo Lobo da Silva. Prazer, esse é meu nome, Rômulo Lobo da Silva. O Rômulo é uma escolha do meu pai
por causa da história da fundação de Roma, Rômulo, Remo, os filhos da loba. E eu falei isso de manhã. Desde criança eu ouço a piadinha. Eu chego em algum lugar para dizer, eu sou Rômulo. Ah, cadê o Remo? Aí a minha cara de alegria com essa piadinha, né? Mas eu passo já há 40 e poucos anos a ouvir essa piadinha, mas ok. Ah, teu irmão é o Remo? Não, meu irmão se chama Homer. Ah, do Homer Simpson? Não, também não. Aquele é Homero, ele é Homer, ele é outra história. Aí tem que ficar explicando tudo, mas é outra questão. E o sobrenome Lobo? Beleza, o sobrenome Lobo, ele vem da parte da minha família materna, por parte do meu avô materno. É um sobrenome ibérico, né? E como vários outros sobrenomes, ele tem origem no apelido que era dado ao patriarca. Essa palavra, ela vem do latim, lupus, lobo, com uma raiz indo-europeia, né? E era um adjetivo muito comum a guerreiros, a pessoas destemidas, em alguns casos até sangrentas. Era muito comum pessoas envolvidas com guerras, com batalhas, terem esse sobrenome. E era um nome muito usado pelos antigos romanos, mas também com muita abrangência em Portugal, norte da Espanha, e esse sobrenome ele vai chegando ao Brasil. E aqui no Brasil se destacaram algumas pessoas que foram administradoras durante o período colonial do Brasil, como Manuel de Madureira Lobo, que foi governador do estado do Pará, governador geral, na época era chamado assim, Manuel Lobo, que foi governador do estado do Rio de Janeiro, Martim Lopes Lobo de Saldanha, José Raimundo da Gama Lobo, que foram governadores de São Paulo, tudo isso no período colonial. Entre personalidades mais recentes, a gente vai ter algumas figuras como Francisco Costa Lobo, que foi poeta, Antônio Lobo Antunes, que era um escritor, Edu Lobo, cantor, compositor, esse talvez alguns conheçam. E de todos esses aqui, o meu preferido, Mário Jorge Lobo Zagallo. Esse eu gostaria muito de conhecer, tá? É muita história nisso aqui, né? Mas eu não sou parente de nenhum deles. Eu não conheço absolutamente nenhum deles. E aí a história vai seguindo. Tá aí o Silva. Bom, o Silva é um sobrenome que vem da família do meu avô paterno. O Lobo era materno, o Silva era paterno. E ele vem do latim, ele quer dizer selva, bosque, floresta. É um sobrenome muito comum em Portugal, um sobrenome de origem nobre, que veio lá de Dom Paigo Terras da Silva. Mas quando os portugueses começam a se espalhar pelo planeta, muita gente começa a adotar esse nome para cortar o vínculo com o passado. Assim como aconteceu quando vieram portugueses para cá, muita gente que não era lá uma pessoa de uma índole muito confiável, muda o nome e, é outra pessoa, né? Não tinha internet na época, nada, então era muito mais fácil, né? Ok. E também existiram personalidades históricas dentro da nossa realidade com esse sobrenome, tipo Arthur da Silva Bernardes, que foi presidente, Jânio da Silva Quadros, né? O Jânio Quadros, que também foi presidente, Arthur da Costa e Silva, que também foi presidente, o grande Ayrton Senna da Silva. Quem não acordava domingo de manhã, ou às vezes de madrugada, quando a corrida era no Japão, para ver o Senna correndo, né? O Anderson Silva, lutador. Camila Ribeiro da Silva, que talvez vocês devam conhecer como Camila Morgado, que é atriz. Tá, mas diante de todo esse contexto aqui, eu estou trazendo uma relação de uma conversa que eu tive que ter com uma pessoa para explicar o meu nome, a origem do meu nome, de que gente que eu era, de que família que era, de onde que eu tinha vindo, né? E para mim isso não fazia o menor sentido, tá? Só que se você parar para pensar no meu nome é Rômulo Lobo da Silva. A origem do meu nome, Rômulo, o Lobo da Selva. Nossa, isso é muito mais imponente, né? Para quem viveu os anos 80 e via aquelas lutas de telecat lá, imagina aquela música tocando e entrando, o Lobo da Selva. Mas isso é só para quem sabe o que é telecat. A galera mais nova não sabe, não faz o menor sentido, tá? A grande questão aqui é, o Giovanni está rindo porque ele sabe o que é telecat. Tu viu muito telecat, né, tiozinho? Tiozinho master. A questão aqui, gente, é o seguinte: em muitos lugares, o nome de alguém, ele pode representar muita coisa ou pode representar absolutamente nada. Em muitas regiões que a gente ainda percorre, a gente pode perceber a influência que os nomes têm. E se a gente pensar no nosso contexto aqui, Caxias do Sul, nomes como Randon, Andreassa, podem fazer alguma diferença, né? Esses nomes, eles podem ter algum peso.
Eles podem, de alguma maneira, abrir alguma porta, facilitar alguns contatos. Você concorda comigo que isso pode acontecer? Se você tem um sobrenome como esse, isso pode te ajudar, né? Em outros lugares no Brasil, estados ou cidades, nomes como Abravanel, Marinho, Covas, Sarney, eles podem representar muitas coisas, positiva ou negativamente. Mas o fato é que podem representar muitas coisas. Então, diante de tudo isso, de todo esse contexto que a gente viu aqui, eu quero dividir um texto com vocês, que é um texto de Paulo escrevendo à igreja de Filipos, tá? Filipenses 2, dos versículos 1 até o 11. O pessoal está trabalhando aqui na projeção, em algum momento deve aparecer, mas enquanto isso, se você trouxe uma Bíblia old school, né, de papel, você pode acompanhar na sua Bíblia, ou no teu celular, no teu dispositivo, enfim. Filipenses 2, do 1 até o 11. Só um pouquinho, gente. E esse texto ele vai dizer o seguinte aqui para a gente. Versículo 1. Se por estarmos em Cristo, se por estarmos em Cristo, nós temos alguma motivação, alguma exortação de amor, alguma comunhão no Espírito, alguma profunda afeição e compaixão, completem a minha alegria, tendo o mesmo modo de pensar, o mesmo amor e um só Espírito e uma só atitude. Nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas, humildemente, considerem os outros superiores a si mesmos. Cada um, cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que, embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo a que devia apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens. E sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Por isso, Deus o exaltou à mais alta posição e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho, no céu, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Ok? E esse texto aqui, gente, ele traz para a gente uma gama de informações que é enorme, mas enorme mesmo. Nós poderíamos falar sobre esse texto aqui por semanas, desdobrando ele por semanas, mas sinceramente, eu não sou o Senhor da verdade, eu não sou o Senhor do conhecimento, e eu nem tenho essa pretensão. Então, o que eu quero propor aqui é pontuar com vocês algumas coisas que chamam a minha atenção quando eu olho para essa parte do texto bíblico. E o primeiro ponto que me chama a atenção, que eu quero dividir com vocês aqui, é a convergência que existe através do nome de Jesus. Primeiro ponto, convergindo através do nome de Jesus, ok? Então, se a gente volta nos dois primeiros versículos, Filipenses 2, pega o versículo 1 e o versículo 2, tá? 2 versículos aí. Se por estarmos em Cristo, nós temos alguma motivação, alguma exortação de amor, alguma comunhão no Espírito, alguma profunda afeição e compaixão, completem a minha alegria, tendo o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, um só Espírito e uma só atitude. Olha o que Paulo está dizendo aqui para aquelas pessoas. Gente, o negócio é o seguinte, ó. Se nós dizemos que somos pessoas do reino, se nós
dizemos que somos pessoas que andam em Cristo, que somos discípulos de Jesus de Nazaré, se nós temos alguma motivação, aquilo que nos leva a fazer o que nós fazemos, então que essa motivação ela nos mova em amor, que ela nos mova em comunhão, que ela nos leve a convergir, e convergindo o nosso modo de pensar através do ponto de vista de Jesus de Nazaré. Ok? Não pelo meu estado cognitivo, mental, intelectual, mas pelo ponto de vista de Jesus de Nazaré, o Cristo que vem do céu e traz o céu aos nossos corações. Então, convergir andando em sintonia, convergir andando em unidade, em harmonia, desenvolvendo consonância, concordância, de novo, não pelo nosso estado mental, cognitivo, intelectual, mas através de Jesus de Nazaré, do Cristo, Filho de Deus. E aí nós vamos para o segundo ponto que esse texto me chama a atenção, que é a humildade na vida em comunidade. O primeiro ponto era convergindo através de Jesus. O segundo ponto é a humildade na vida em comunidade. E a gente vai para os versículos 3 e 4. Então você pega aqui, Filipenses 2, nos versículos 3 e versículo 4, e você vai ver que Paulo diz o seguinte: nada façam por ambição egoísta. Você pode ambicionar mudar de emprego, conquistar uma promoção, você pode ter essas ambições, mas o que ele está dizendo? Nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a si mesmos. E cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. E aí a gente chega num ponto que é muito, mas muito delicado. Um ponto que sinceramente eu gostaria de pular. Porque eu imagino que esse ponto para alguns vai doer, para alguns vai incomodar. E talvez você vai virar a cara para mim e vai... Mas vamos lá. Não façam nada por ambição egoísta, por vaidade, mas considerem os outros superiores a si mesmos. Dentro dessa parte aqui do texto, dessa parte aqui, tem três coisas nessa pequena parte que eu quero chamar a tua atenção. E a primeira, nessa parte aqui, não façam nada por ambição egoísta, por vaidade, considerem os outros superiores a si mesmos. Para você, homem, para mim e para você, para os homens, alguma vez na tua vida pessoal, na tua vida familiar, profissional, seja o âmbito que for, em algum momento você já expressou verbalmente ou não coisas do tipo: não aceito ordem de mulher? Isso já foi verdade no teu contexto de vida alguma vez? Verbalizando ou não? Ah, isso não é função de mulher, isso é coisa de homem, sai daqui. Alguma vez você já teve esse comportamento com mulheres? E aí eu te pergunto, com isso, mesmo tendo uma mãe, você já reproduziu esse comportamento de alguma forma? Com isso, mesmo tendo uma mãe, uma namorada e uma esposa, você já reproduziu esse comportamento de alguma forma, falando ou não? Com isso, mesmo tendo uma mãe, uma esposa e algumas vezes filhas, você já reproduziu esse tipo de comportamento? Porque se mesmo tendo uma mãe, uma esposa e filhas, ainda assim você acabou reproduzindo esse comportamento, você reproduziu um comportamento que não converge com o reino de Deus apresentado por Jesus de Nazaré. Então talvez seja a hora de repensar esse contexto de não façam nada por ambição egoísta, vaidade, considerem os outros, nesse caso os outros, são mulheres, superiores a si mesmos. E aqui vai um segundo ponto, que esse é para todo mundo. Em algum caso, você já questionou a espiritualidade ou a vida cristã, a devocionalidade da pessoa, por causa da aparência, do corte de cabelo, da cor do cabelo, da roupa da pessoa? Tipo, para eu estar aqui falando, eu tenho que ter uma camisa social, uma camisa polo, senão não dá. Se vier com uma camisa de banda que eu gosto, já não pode. Isso para você te impede de entender que a ação do reino de Deus, ela está acima de mim e de você?
Isso em algum momento já te fez julgar pessoas? Isso também não converge com o reino de Deus apresentado por Jesus de Nazaré. Isso não considera os outros superiores a nós mesmos. Ok? E aqui a gente vai para o terceiro ponto, nesses 2 versículos de texto. Que é não viver apenas em torno do nosso próprio umbigo. O que Paulo está dizendo aqui? Cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. E aí, gente, o que são os interesses dos outros? O que são os interesses dos meus próximos? Como que meus irmãos e irmãs se alimentam? Como que eles estão dentro das suas necessidades básicas? Meus irmãos e irmãs, eles estão trabalhando? Como que eu posso ajudar isso? Como que eu posso ajudar nesse caso? Atenção para um detalhe, Paulo está dizendo, cuidar dos interesses, não cuidar da vida dos outros, tá? São coisas diferentes. Então para de ficar de olho na vida dos outros, é cuidar dos interesses dos outros. Como que teu irmão, a tua irmã se alimenta, como que ele trabalha, com o que ele trabalha, como que ele está lidando com aquele problema, ela. Isso, ok? E aqui nós já vamos caminhando para o final. Esse texto me trouxe 4 pontos. Nós já estamos indo para o terceiro. E o terceiro ponto, ele fala da humildade no exemplo de Jesus. E aqui nós vamos pegar dos versículos 5 até o versículo 8 do capítulo 2 de Filipenses. Versículo 5, ele vai dizer o seguinte: seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que, embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo que devia apegar-se, mas esvaziou-se de si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens. E sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte, morte de cruz. E aí agora eu quero que você pense num outro detalhe. Talvez isso já tenha acontecido contigo ou você já presenciou essa história, mas eu já vivi isso daí. Não sei se você já passou por isso ou já vivenciou uma situação onde 2 pessoas em algum momento começam a divergir e no meio dessa divergência alguém se exalta e solta aquela frase. Você sabe com quem está falando? Já aconteceu com alguém aqui, né? Eu vou falar o que se passa na minha cabeça, mas por favor, não façam isso com ninguém. Porque geralmente quando alguém faz isso, a pessoa já está exaltada. Mas quando eu vejo isso acontecendo, a vontade que me dá é falar, desculpa aí, mas se nem tu sabe quem é, o que tu quer que eu saiba? Sabe com quem você está falando? Cara, se você não sabe quem você é, por que eu tenho que saber? Mas por favor, não faça isso, tá? Vai soar como deboche, pode dar problema. Mas que eu tenho vontade de fazer, eu tenho, isso me provoca. O Mitch ri ali, que dá vontade de dar, né, Mitch? Quer que eu saiba quem é você? E é engraçado, porque a pessoa ela já se exaltou, e ela solta isso aqui, tentando se valer do nome, da função, do status que ela tem ou pensa ter. Para quê? Para subjugar o próximo, para pesar, para oprimir, para humilhar. E isso também não converge com o reino de Deus apresentado por Jesus de Nazaré, que vem até nós e se torna servo. Se você já ouviu essa história, eu te digo que ela não é uma coordenada baseada no exemplo de Jesus, que, embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo que devia pegar-se. Ele tinha todo o direito de, enquanto o pessoal lá estava espezinhando ele, aqueles religiosos, tipo os crentes, né? Crentes incomodando, enchendo a paciência, ele fazia um ato divino e some com todo mundo, né? Podia, mas não, ele não fazia isso. Mesmo sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo que devia apegar-se. Mas ele vem até nós, ele se esvazia de si mesmo, se torna servo, semelhante aos homens. E aqui vai um outro ponto curioso. Quando a Bíblia fala dessa questão de servo, é porque existe um contexto histórico que explica isso daqui. Ele se tornou um servo. O servo para a gente, na nossa cultura Brasil,
seria mais representado como escravo. E nesse contexto, o servo, ele tinha um senhor, ou seja, alguém sobre ele, alguém que controlava a vida dele, alguém que mandava nele, que dizia o que ele podia ou não podia, tá? Esse senhor era chamado de Quírios. E nesse contexto dessa época, havia o César, o imperador romano, que era o Quírios dos Quírios. Os escravos tinham seus senhores, que eram os Quírios, com letras minúsculas, e o César era o Quírios com letras maiúsculas, era o senhor de todos aqueles senhores ali. Mas Jesus, em nenhum momento, ele buscou esse status que nós buscaríamos. Não, ele não buscou esse status, mas ele se humilhou e ele foi obediente até a morte, e morte de cruz. E aí vem um ponto que é muito chocante para alguns, porque dentro desse contexto havia uma época onde existia um culto de celebração à divindade do imperador, por exemplo, ao Quírios César. E as pessoas, elas estavam passando por ali, e eu vejo o Jonas e eu digo, Quírios César, César é o Senhor. Mas o Jonas, ele conheceu Jesus Cristo, e ele olha para mim, Quírios Jesus Cristo. Quírios César, Quírios Jesus Cristo. Quírios César, Quírios... prendam ele. E aí começa uma perseguição, por quê? Isso era considerado subversivo. Um rei que vem como servo, que acolhe pessoas que eram párias da sociedade, que acolhe pessoas que não eram contabilizadas nas contas de eventos, por exemplo. Haviam X mil homens, mas também haviam mulheres e crianças, também haviam idosos. Então, agora que nós entendemos esse contexto entre servo e senhor, servo e Quírios, Quírios e o Quírios dos Quírios, então a gente está no penúltimo ponto. E eu faço uma volta àquela questão que eu te perguntei. Alguma vez, você homem, teve essa atitude de dizer, eu não aceito ordem de mulher, isso não é coisa de mulher? Alguma vez você teve essa atitude? Se alguma vez você teve essa atitude foi uma atitude que diz, Quírios César, Quírios o governo desse mundo, Quírios os padrões desse mundo. Não foi uma atitude que diz, Quírios Jesus Cristo, aquele que vem até nós, se esvazia e se torna servo. Se alguma vez você julgou a espiritualidade, a devocionalidade, a vida cristã da pessoa, pela cor do cabelo, pelo corte, pela camisa, se é polo, se não é... Isso é o Quírios César, não o Quírios Jesus Cristo. E aí a gente vai para o último ponto desse texto. Chegando no final, o quarto ponto, que é a intensidade no nome de Jesus. Eu já falei aqui sobre a origem do meu nome, né? Sobre o nome da minha família. E talvez, enquanto eu falava isso, contava aquela história lá do tiozão que me pergunta, de que gente tu é? Não, eu sou um ser humano do planeta Terra, né? Talvez nisso tudo você tenha pensado no teu contexto histórico, na origem do teu nome, o que veio por parte de pai, o que veio por parte de mãe, nas tuas origens familiares. Nós já falamos aqui sobre a origem de alguns nomes, nomes que a nossa sociedade venera, sobre a influência que esses nomes podem ou não exercer. E nós acabamos agora de falar sobre o contexto de servo e senhor, servo e Quírios, Quírios e o Quírios dos Quírios. E nós falamos sobre a humildade no exemplo de Jesus, que foi o terceiro ponto. Então nós chegamos na parte final desse texto, de Filipenses, dos versículos 9 até o 11. E o que Paulo vem escrevendo aqui? Por isso, Deus o exaltou à mais alta posição e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho no céu, na terra e debaixo da terra, e que toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Talvez você se lembre da origem do meu nome, né? Eu já falei aqui, o sobrenome Lobo era atribuído a guerreiros, em alguns casos até pessoas sangrentas. E quem me conhece sabe que eu pratico jiu-jitsu. E aí talvez você pense, isso é uma influência do nome, né, e tal, que não sei o quê. E
não só o jiu-jitsu, mas eu gosto muito de artes marciais de maneira geral. E por gostar de arte marcial e por treinar, eventualmente eu também acho fantástico poder me digladiar com os meus amigos, né? O Felipe, que é um dos nossos pastores aqui, ele também gosta de arte marcial, pratica judô, e eventualmente nós exercemos a nossa amizade nos degladiando um com o outro. E isso é muito legal, é muito saudável. O Felipe é um judoca que também gosta de outras artes marciais. Eu não sei se isso poderia ser uma influência do nome dele, eu não pesquisei sobre o nome do Felipe, mas eu vou dizer para vocês que eu tenho praticamente certeza que esse meu gosto não tem nada a ver com o meu nome. Porque na minha família, antes de mim, que eu saiba, não existia nenhum artista marcial. Mas eu vou te falar de algumas coisas que poderiam ter sido influências dos nomes, que poderiam ter sido influências tanto da minha família materna quanto da minha família paterna. Na minha família materna, por parte do meu avô materno, durante muito tempo houve um histórico de dependência de álcool, de violência, de muita violência, de traição. Já na minha família paterna, não houve um histórico de dependência de álcool, mas também houve um histórico de violência, de muita violência, de traição, de relacionamentos que eram extremamente frios, que eram extremamente distantes. Isso poderia ser um legado da minha família, nada a ver com a arte marcial. Isso poderia continuar sendo carregado até hoje. Mas tanto na minha família materna quanto na minha família paterna, em ambas existiram as minhas avós, que eram mulheres muito oração. E elas não se renderam a esse legado. Elas poderiam ter se rendido a esse legado, deixar esse legado se perpetuar e justificar com a frase: é coisa de família. Isso faz parte da família. Mas elas não se renderam a esse legado. Elas não aceitaram esse legado. Elas preferiram seguir o exemplo de Pedro e João, que conforme o texto de Atos 3, quando eles estavam caminhando para o templo para orar, eles viram um aleijado pedindo esmolas. Então, eles se aproximam, e você vai ver lá no texto de Atos 3, nos versículos 4 e 6 em particular, que Pedro chega para ele, estende a mão e fala: olha para nós, olha para a gente aqui, olha para mim, olha para João aqui, ó, olha para a gente. Você vai ver que nós somos que nem você, pessoas, seres humanos do planeta Terra, com 2 braços, pernas, a gente vai suar também, a gente vai feder também, a gente vai ter fome igual você, a gente não tem nada diferente de você. E eu vou te dizer mais, o que você está me pedindo, desculpa, mas eu não tenho prata, eu não tenho ouro, eu não tenho nada disso. Mas olha, o que eu tenho eu posso te dar, olha para a gente. Em nome de Jesus de Nazaré, anda, levanta e anda. As minhas avós, elas escolheram acreditar nesse nome. Elas acreditaram nesse nome, elas se renderam a esse nome. E através desse nome, esse legado foi mudado. A gente poderia continuar vivendo um legado de dependência do álcool, de muita violência, de traição, de relacionamentos frios, de relacionamentos distantes, mas elas preferiram acreditar no nome sobre todo nome. Elas preferiram acreditar no nome que Pedro e João acreditaram e falar como eles falaram: olha para a gente, nós somos que nem você. Eu não tenho nada além do que você tem, mas o que eu tenho eu vou te dar agora, em nome de Jesus de Nazaré, levanta e anda. Eu vou chamar o Jonas aqui, o pessoal da equipe, e a gente vai cantar mais uma canção. Enquanto essa canção ela é tocada, eu quero te pedir para você fazer uma reflexão sobre o que a gente disse, sobre o que Paulo propõe nesse texto e o que Jesus propôs através do seu ensino prático, de vir até nós, viver a nossa vida, se esvaziar e assumir a forma de servo. Ok? Então, enquanto essa canção ela é ministrada, eu te convido a pensar se alguma vez você já teve alguma dessas atitudes que a gente falou,
de tipo subjugar pessoas por ela ser mulher, de subjugar pessoas pela classe social, pela cor da pele, por ter nascido em outro estado, por ter uma profissão diferente, pela cor do cabelo, pelo corte do cabelo, pelo tipo de roupa. Ou se você tem algum problema que você ainda diz que não, isso está acontecendo porque é coisa de família. Ah, eu não perdoo porque tipo, meu pai não perdoava, o avô não perdoava, fulano não perdoava. Ah, eu sou explosivo, eu sou temperamental e às vezes eu falo sem pensar e eu saio cuspindo marimbondo, eu atropelo todo mundo, mas é que meu pai era assim. Se você ainda está justificando isso por causa de quem veio antes de você, tem um nome que está muito acima do nosso. Então eu te convido a pensar sobre isso enquanto essa canção é ministrada. Enquanto essa canção é ministrada, eu te convido a orar, a fazer um exercício de oração. E durante esse exercício você examinar o que você tem vivido, o que você tem carregado, acreditando que é um legado por causa de quem veio antes de você. Ok? Vamos orar e vamos meditar sobre o que essa canção ela tem a nos dizer. O nome de Jesus é poderoso. O nome de Jesus é sobre todos. Nome mais doce, nome mais lindo, nome sublime, é o nome de Jesus. O nome de Jesus levanta os mortos. O nome de Jesus sara os feridos. Nome mais santo, nome mais puro, nome bendito, é o nome de Jesus. O nome de Jesus levanta os mortos. O nome de Jesus sara os feridos. Nome mais santo, nome mais puro, nome bendito, é o nome de Jesus. Eu não sei se o que nós falamos aqui faz algum sentido para você. Eu trouxe um exemplo bem prático, que durante muito tempo foi uma realidade na minha família. E isso que eu comentei com vocês não é motivo de nenhuma alegria falar que a família tinha um legado de álcool, de violência, de traição. Isso não é nenhuma alegria. Eu tive 2 tios na minha família materna que faleceram por um câncer através de hábitos que adquiriram através do exemplo do meu avô. Isso também não é nenhuma alegria. Mas pelo nome de Jesus tudo isso foi mudado. Por causa de 2 pessoas que não se renderam a esse legado. Por causa de 2 pessoas que acreditaram no nome de Jesus. E talvez você esteja vivendo um momento delicado, um momento onde você já não enxerga a solução. Um problema familiar, um problema emocional, uma dependência que você já tentou várias vezes e você não consegue ultrapassar essa barreira. E desculpa te falar, mas por você mesmo, esquece que você não vai conseguir. Mas existe um nome que pode resolver isso. E se você ainda tem esse hábito colonial de querer entender de onde vem o nome, de onde vem a família, quem é Jesus? Quem Ele é para você? Ele é o Jesus, filho de Davi?
ele tinha que cumprir essa profecia, mas muito antes de Davi existir, ele já era o que é. Abraão, Isaac e Jacó, muito antes deles existirem, ele já era o que é. Adão, quando tudo foi criado, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo falaram, façamos. Muito antes de Adão, ele já era o que é. Ele é o grande eu sou. Existe a profecia que dizia que viria um menino e que o nome dele seria Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Ele está muito além da nossa realidade cronológica de existir dentro de um tempo. Ele não existe dentro de um tempo, ele é desde a eternidade, muito acima de mim e de você. Então isso que você está lutando sozinho e não consegue, é o nome dele que consegue. É o nome dele. Se isso faz algum sentido para alguém, se tem alguma dor, algum pesar, alguma culpa, alguma angústia que te aflige e você não consegue vencer sozinho, eu quero dividir o meu tempo e o meu coração com você. Se isso fez algum sentido, eu gostaria de orar com você, de orar por você. Você pode vir até aqui e a gente vai orar junto. Ou você pode, no final dessa celebração, me procurar o Mitch, procurar o Josi, e a gente vai ter uma alegria enorme de orar por você. Agora, se você já caminha com a gente como igreja e está vivendo esse impasse, assim como as minhas avós não se renderam a um legado, e assim como Pedro e João falaram para o aleijado, o que eu tenho eu te dou, em nome de Jesus, anda, levanta e anda. Esse teu levantar e andar pode ser vir até aqui para a gente orar agora, ou esse teu levantar e andar é se o teu relacionamento que está ferido, abalado, está lá fora, é você dar esse passo, você levantar e andar em direção a essa pessoa. Se o teu problema são os preconceitos que você ainda carrega, levanta e anda em direção ao exemplo de humildade dado por Jesus de Nazaré, ao reino de Deus. Se isso faz algum sentido, você pode nos procurar e vai ser uma alegria dividir o coração com você, orar por você, ok? Gente, eu agradeço por vocês terem ficado até esse momento. Peço desculpas, a gente teve um problema técnico, então se você contava com a projeção para acompanhar os textos, você pode me procurar, que eu te passo todos os textos ali. Se você quiser, você me passa o teu contato e eu te dou todo o esboço do que eu escrevi para você acompanhar. Não tem problema nenhum. Tá joia? Que Jesus de Nazaré abençoe a tua vida, que Jesus de Nazaré abençoe a tua família. Que vocês tenham uma ótima semana. Vamos orar? Pai nosso que estás no céu, Pai de todo amor, Pai de todo bem, de toda graça, perdão, misericórdia, vida, é pelo nome de Jesus, é pelo nome sobre todo nome, é pelo nome que levanta mortos, é pelo nome que faz cegos enxergarem e surdos ouvirem, é pelo nome que faz os paralíticos andarem, é pelo nome do Príncipe da Paz, maravilhoso, Deus forte, Pai da eternidade, aquele que habita a eternidade, que muito antes de qualquer um de nós já era o que é pelo nome de Jesus. Que eu te agradeço por esse momento, que eu te entrego a vida dos meus irmãos e irmãs, que eu te peço por cura, por libertação, que aquela realidade onde já não existe mais esperança, que essa realidade ela seja mudada através do nome de Jesus. Nome sobre todo nome. Que meus irmãos e irmãs possam testemunhar nos próximos dias o milagre que aconteceu através desse nome. E que assim como as minhas avós não se renderam a esse legado, que cada um de nós não venhamos a nos render aos pseudos legados, mas que nós nos rendamos ao nome de Jesus. Que os nossos joelhos se dobrem e confessem que Jesus é o Senhor, é o Quírios dos Quírios, o Senhor dos Senhores,
o Rei dos Reis, o Pai da eternidade. Obrigado, Jesus, muito obrigado. Obrigado pela oportunidade de sermos igreja aqui nessa cidade, Pai, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, que você tenha uma semana diferente, uma semana leve, uma semana percebendo esse nome, trazendo cura, trazendo liberdade, trazendo perdão. Vão em paz, tenham uma ótima noite, uma ótima semana. Paz e bem de Jesus de Nazaré sobre a vida de vocês. Vão em paz. Amém.